Fala galera! Hoje nós vamos aprender sobre circunferência trigonométrica, tá? Estamos aqui estudando, aprendendo sobre a trigonometria dentro da circunferência. Então veja só, já estudamos as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Agora vamos ampliar esse estudo apresentando essas razões a arcos de uma circunferência. Tal circunferência recebe o nome de circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Vamos aqui voltar lá nas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Olha só, aqui eu tenho dois eixos, né? O eixo na horizontal, que é chamado de eixo X, e o eixo na vertical, que é chamado de eixo Y. Eu vou marcar um ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto P, tá? Vermelhinho aqui, Eu vou ligar ele, tá? Vou tracejar ele aqui, ligar ele no eixo X, eu vou chamar aqui a coordenada de A, certo? E aqui eu vou tracejar ele no eixo Y, eu vou chamar essa coordenada de B. Então, esse ponto no eixo Y de B, esse ponto no eixo X de A. Então, o ponto P, ele tem a coordenada AB, certo? Então, eu vou pegar o ponto B, ligar aqui, vale A, pegar o ponto B, ligar aqui no eixo Y, vale B. Então, a coordenada do meu ponto aqui é o quê? A, B. Na minha coordenada, sempre o primeiro valor é X, o segundo valor é Y. Então, eu tenho a coordenada AB, significa que, esse ponto aqui no eixo X vale A e esse ponto aqui no eixo Y vale B. Se eu pegar aqui lá da origem, o que é a origem do meu sistema de coordenadas cartesianas? É o encontro dos dois eixos, bem nesse ponto aqui, vale 0 para x e 0 para y. Eu vou pegar sempre da minha origem, né, das coordenadas cartesianas, ou seja, ele ligar lá no meu ponto. O que formou aqui? Formou um triângulo retângulo, né? Onde aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Com isso eu posso aplicar as minhas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Correto? Lembra? Seno é o que mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa, dividido por hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Nós vamos aplicar esses mesmos conceitos, porém dentro do ciclo trigonométrico. Correto? Olha só, vamos entender agora o que é o ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Olha só, o ciclo trigonométrico tem o centro na origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto 0, 0 e o raio unitário, ou seja, o raio vale 1, certo? A origem do meu ciclo trigonométrico é a mesma origem aqui no meu sistema de coordenadas cartesianas que nós já aprendemos, já estudamos sobre isso. Só que assim, o raio, aqui eu tenho o meu ciclo trigonométrico, tá? Olha só, aqui é o meu eixo X e aqui é o meu eixo Y, tá? O ponto de cruzamento dos dois eixos, ou seja, o ponto de interseção dos dois eixos, também é a origem do meu ciclo trigonométrico, correto? Olha só, o ponto A, que é esse ponto aqui, ele tem coordenada o quê? 1, 0. Por quê? Olha só, vamos analisar aqui, No eixo X, o raio da minha circunferência vale 1. Isso é por definição, tá? Vale 1. Então, se eu tenho nesse ponto A aqui, ou seja, qual é a coordenada desse ponto? No eixo X vale quanto? 1. E no eixo Y vale 0. Lembra que quando você tem um ponto em cima do eixo, né, se estiver em cima do eixo X, a coordenada Y dele é o que? 0. Se eu tiver um ponto aqui no eixo Y, a coordenada dele em X vale quanto? 0. Então, se eu tenho aqui o ponto A, ele vale o que? 1. Coordenada dele é o que? 1 para X e 0 para Y. Beleza, vamos continuar aqui. O sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é negativo. Como assim? Sempre a gente vai partir aqui, do ponto A para marcar os arcos dentro da minha circunferência. Só que tem um detalhe. O meu arco ele pode partir daqui, certo? No sentido anti-horário, ou que esse sentido vermelho aqui, ou então ele pode partir voltando aqui, nesse sentido, que é o sentido verde aqui, que é o sentido sentido horário, né? Então, o sentido horário, lembre que o sentido horário é o sentido que o ponteiro do relógio vai girar, tá? E o contrário aqui é o sentido anti-horário. O sentido anti-horário, que é esse vermelho saindo daqui e subindo, eu tenho o que? Sentido positivo. Significa o quê? Se eu marcar um arco saindo daqui, o meu arco será positivo. E se eu fizer ele saindo daqui e voltando, descendo aqui, aí ele vai para o sentido que negativo. Aí, por exemplo, se eu andar daqui para cá, eu andar 30 graus, significa que eu andei menos 30 graus. Agora, se eu andar daqui para cima 30 graus, significa que eu andei 30 graus positivo. E se eu andar voltando aqui, eu andei 30 graus negativo. Então, o mais e o menos é só para indicar o sentido que você está andando aqui no seu arco, correto?
Ó, os eixos cartesianos dividem a circunferência em 4 partes, denominadas quadrantes. Tá aqui, ó, eixo X, eixo Y, né? Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O sentido dos quadrantes é no sentido anti-horário, tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto quadrante. Mesma ideia lá do sistema cartesiano, que nós já aprendemos isso, né, em conteúdos anteriores, correto? Essa circunferência é chamada de circunferência trigonométrica. A princípio aqui nós apenas estudamos, né, estamos analisando o que é a circunferência trigonométrica. Tenho aqui nesse ponto aqui o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui em cima do eixo aqui eu tenho o ponto C, e em cima desse eixo aqui eu tenho o ponto D. Olha só. Por convenção, os pontos A, B, C e D são apenas limitadores dos quadrantes, também chamados de pontos de eixo, não pertence a nenhum quadrante. Por exemplo, D é o ponto que separa o ponto D, é o ponto que separa o terceiro quadrante do quarto quadrante, mas não pertence a nenhum deles. Como assim? Vamos supor que eu marque um ponto bem aqui, ó, vou chamar ele de ponto P, certo? Qual quadrante esse ponto pertence? É o primeiro quadrante aqui, ó, certo? Vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui. A gente vai analisar agora, pessoal, os pontos em cima da circunferência. Não temos mais que analisar um ponto aqui, ó, ou então lá fora, não. É sempre agora em cima, ó, na circunferência. Nós vamos analisar pontos na circunferência. Por quê? Porque eu marco um ponto aqui e ligo lá, eu formo arco. Sempre a gente vai trabalhar agora com arcos, certo? Ou seja, sempre vamos trabalhar o quê? Nesse limite aqui da circunferência, tá? Nesse risco da circunferência. Então, se eu marcar um ponto aqui, ó, entre esse eixo e esse eixo aqui, qualquer ponto na circunferência, nesse arco aqui, esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Se eu tenho um ponto nesse ponto aqui da minha circunferência, nesses pontos aqui da minha circunferência, eu tenho um ponto no quarto quadrante, eu tenho, ó, um arco, né, pertence ao quarto quadrante. Por exemplo, se eu marco um ponto bem aqui, qual vai ser o arco dele? Saindo daqui, ele vem, parou bem aqui, ó. Então, eu tenho um arco, né, pertencente ao quê? Ao terceiro quadrante. E se tiver aqui, pertence ao quarto quadrante. O detalhe que foi falado aqui é o seguinte, se você tem um ponto aqui em cima do eixo, ele não pertence a nenhum quadrante. Ele é chamado de ponto de eixo, ele divide um quadrante, certo? Se eu tenho um ponto aqui, ó, por exemplo, ponto B, qual quadrante ele pertence? A nenhum, ele é um ponto de eixo. O ponto C pertence a qual quadrante? A nenhum, ele pertence ao eixo. E o ponto D da mesma forma. Então, pontos em cima dos eixos não pertencem a nenhum quadrante, pessoal. Somente aqui, ó, fora do eixo, né? É porque ele está na circunferência, mas em cima do eixo. Então, ele não pertence a nenhum quadrante. Correto? Continuando aqui, né? Por que o raio do ciclo trigonométrico vale 1? Aqui eu disse para vocês, né, que foi definido que o raio do ciclo trigonométrico vale 1, mas agora vem essa pergunta. Por que esse raio vale 1? Vou mostrar para vocês. Olha só. A minha circunferência, se uma volta completa nela, equivale a 360 graus, certo? 360 graus. Em radianos, porque radiano, a gente está medindo o quê? Fazendo uma comparação da medida do arco com o raio, ou seja, a medida linear. O comprimento do arco com o comprimento do raio. Então, uma volta, né, um arco de uma volta, que é 360 graus, ele vale quantos radianos? 2π radiano. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com medidas lineares. Por quê? Porque 360 graus não é medida linear. 360 graus ele está medindo uma abertura, é grau, não é medida linear, é grau. Tá? Grau não é medida linear, ele está medindo uma abertura que você fez. Agora, radiano sim, eu estou pegando um comprimento de um arco e dividido pelo comprimento de um raio. Então, olha só, 360 graus, uma abertura de 360 graus, com um arco de uma volta, ele mede o quê? 2π radiano. Agora, vamos analisar o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ou seja, 360 graus, a gente aprendeu, né, que ele vale como? Como que se calcula o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio. Agora vamos colocar o raio valendo 1. Então, ó, o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes 1. Ou seja, o comprimento da circunferência vale quanto? 2π. Olha só que maravilha. Se o raio for igual a 1, o comprimento da circunferência ele será igual ao comprimento da circunferência em radiano. Por isso que adotou o raio do ciclo trigonométrico como sendo 1, tá? Porque se eu colocar qualquer outro valor aqui para o meu raio, o comprimento da circunferência vai dar um resultado diferente do
do arco de uma volta. Agora, quando o raio vale 1, o comprimento da circunferência que é medido por essa fórmula aqui, ele é exatamente igual ao comprimento da circunferência em radiano. Olha só, quando o raio de uma circunferência vale 1, a medida de um arco de uma volta em radiano é numericamente igual ao seu comprimento, certo? Ao comprimento, que é essa fórmula aqui. Então, por isso que foi utilizado o raio sendo 1, tá? Então, por definição, o raio é igual a 1. Por quê? Porque coincide do comprimento da circunferência ser igual ao comprimento da circunferência em radiano, certo? Então, por isso que adotou-se o raio sendo 1. Então, foi muito adequado esse valor sendo 1. Olha só. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para você que quando, olha só, eu tenho um ângulo, né? Vou pegar aqui, ó, o ângulo, né, que vale 2π radiano, e o comprimento, né, igual a 2π vezes o raio, que é o quê? Aqui é o comprimento, né, por meio dessa fórmula aqui do comprimento. E aqui eu vou pegar o meu ângulo em radiano. Olha só, o ângulo de 360 graus, né, equivale ao quê? A 2π radiano, e o comprimento, né, de uma circunferência, né, uma volta completa, equivale a 2π vezes o raio, que é 1, certo? Vamos fazer essa comparação aqui para ver, olha só, ó. L vezes 2π vai dar o quê? Vai dar 2πl. É igual a alfa vezes 2π vezes 1. 2π vezes 1 é 2π. Então vai ficar o quê? Alfa, né? Vezes 2π. Então vai ficar alfa vezes 2π. Agora eu vou pegar o 2π aqui e passar dividindo. Corto 2π com 2π, vai dar o quê? Que o comprimento da minha circunferência, certo? É igual o meu ângulo aqui, né? Em radiano. Certo, pessoal? Por isso, tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, confirma o que foi falado aqui em cima. Ó, dessa forma, a partir de agora, simplificaremos a notação de um arco medido em radiano, omitindo a unidade. Exemplo, 2π sobre 3 radiano será indicado por 2π sobre 3, só isso. Então, apareceu 2π sobre 3, você sabe que é radiano. Por quê, pessoal? Porque radiano é a mesma coisa de comprimento da circunferência, dá igual, né? Então, não precisamos mais agora utilizar o rad, né, de radiano. Então, basta agora utilizarmos o quê? 2π sobre 3. Você sabe que é o comprimento, né, de um arco. Olha só, determinação de um arco. Seja P um ponto qualquer de um ciclo trigonométrico de origem A. Então, tá aqui, ó. O ponto P está bem aqui no segundo quadrante, aqui a origem sempre aqui o ponto A, a origem do ciclo trigonométrico aqui no ponto A, tá? Sempre sai daqui do eixo X, tá? A medida do arco AP, ou seja, de A até P aqui, ó, de origem A e extremidade P, é por convenção. Vamos lá, olha só. A medida desse arco aqui, ó, saindo de A até chegar em P, é por convenção positiva se o sentido do percurso de A a P for anti-horário, tá? Aqui se for nesse sentido aqui, ele é positivo. E negativa se o sentido do percurso AP for horário, ou seja, daqui para cá, né, ele vai ser o quê? Horário. Ou seja, já foi falado anteriormente aqui quando eu expliquei sobre o ciclo trigonométrico. Então aqui eu estou apenas reforçando para vocês, certo? Olha só, pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui, ó, A e P, tá vendo? Eu vou sair aqui do A e chegar no P. Quanto que vale isso aqui? 60 graus, não é? Então eu tenho o quê? Ó, saindo de A, ó, de A até chegar em P, eu tenho o quê? Que o P vale, eu vou falar em ângulo central. Eu tenho o quê? 60 graus o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Agora, detalhe, ó, eu vou sair daqui, né, até chegar no sentido anti-horário. Só que quando eu faço o percurso, ou melhor, no sentido horário, né? Quando eu faço o percurso no sentido horário, eu não tenho mais 60 graus. Eu tenho o quê? 360 menos isso aqui. Vai dar quanto? Vai dar 300. Só que o quê? Negativo. Se eu sair do A pelo sentido positivo, eu tenho o quê? 60 graus. Se eu sair do A e vou dar essa voltona aqui até chegar no ponto P, eu tenho o quê? 300 graus, porém o quê? Negativo. Então, se você for no sentido positivo, o seu ângulo vai ser o quê? Menor, né? Porque você andou só aqui, 60 graus. Agora, se você for pelo sentido negativo, você vai andar muito mais, ou seja, você vai andar 300 graus, só que o seu resultado, você tem que lembrar que é negativo. Por quê? Porque você vai ter que andar no sentido horário. Por que que o símbolo é importante? Porque o símbolo indica para onde você está andando, tá? Se você está andando no sentido anti-horário ou se você está andando no sentido horário, correto? Olha só, exemplos. Observe a circunferência trigonométrica e responda. Então tem aqui a circunferência trigonométrica, tem um ponto A, B, C e D em cima dos eixos, tá? Vamos responder aqui. Letra A. Quais as coordenadas do ponto A, B, C e D? Vamos lá. Ponto A, qual que é a coordenada dele? Ó,
1 para x e 0 para y. Tá aqui, coordenada do ponto A é 1 e 0. Agora, coordenada do ponto B é o quê? Ó, 0 para x e 1 para y. Lembrando que o x aparece primeiro, tá, gente? Então, por isso que ficou 0 e 1. Aqui é os eixos aqui, a origem é aqui, ou seja, daqui para cá é positivo, aqui para cá é negativo. No eixo y, aqui subindo é positivo e aqui para baixo é negativo, tá? Mesma ideia do sistema cartesiano que nós já aprendemos sobre ele, tá? Agora, o ponto C é o que, ó? 1 no eixo x, não é? Só que ele está no negativo, então é menos 1 e o y vale 0. E aqui o ponto D, ó, é menos 1 no eixo y, né? Mas no x é 0. Então vai ficar o quê? 0 para x e menos 1 para y, pessoal. Por quê? Porque o raio do ciclo trigonométrico vale o quê? 1, pessoal. Então no máximo é 1, certo? Então, ó, aqui, ó, 1, 1, menos 1 e menos 1. Correto? Então, em cima dos eixos, a minha coordenada sempre será 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0 e 0 e menos 1. Certo? Sempre será essas daqui, ó, em cima dos eixos. Correto? Letra B. Quais são as medidas em graus e em radiano dos arcos AB, AC e AD? Olha só. O arco AB, quantos graus que mede? 90, não é? Então, a medida do arco AB em graus é o quê? 90 graus. Não precisa nem de fazer cálculo. Agora, em radiano, galera, eu vou jogar naquela regrinha de 3. Lembra? Ó, 180 pi vale 180 graus, vale pi radiano. 90 graus vale x, tá? Vou fazer a conta novamente, apesar que você já sabe os resultados aqui, né? Mas eu vou fazer o quê? Uma regrinha de 3 aqui, ó. Né? Eu vou chegar em quê? Que a medida do arco AB vale quanto? Π sobre 2 radiano. Apesar que lá atrás eu falei não precisar utilizar mais, mas como eu estou calculando aqui, eu vou mostrar em radiano, tá? Então, 90 graus vale π sobre 2 radiano. O arco AD, que é esse aqui, ó, de A até D, eu tenho, ó, 90 mais 90 mais 90, ou seja, 270 graus. Em radiano, isso vai valer quanto? 180 graus vale π radiano, 270 graus vale x, certo? Então, eu vou fazer a regrinha de 3 aqui, eu vou chegar em que a medida do arco AB vale 3π sobre 2 radiano, que é a mesma coisa de 270 graus. E o arco AC, que é daqui até aqui, né? Ou seja, 90 mais 90, 180, né? Então, tem 180 graus. Como eu faço essa comparação aqui, 180 graus é igual a π radiano, eu nem vou fazer a minha conta, ou seja, 180, a medida do arco AC em graus é 180, e em radiano, a medida do arco AB, ou melhor, AC, né? Aqui, ó, a medida do arco AC é igual a π radiano, certo? Letra C, galera, para finalizar nossa aula aqui e firmar o nosso entendimento sobre o ciclo trigonométrico. Represente na circunferência as extremidades dos arcos com as seguintes medidas. Primeiro, eu vou representar o ponto P, Q, R, S, T e V, tá? Então, olha só, o ponto P, ele é o quê? 2π sobre 3 radiano. Primeiro, eu não sei de cor quanto que é 2π sobre 3 radiano. Quando o ponto, para eu marcar lá na circunferência, ele for dado em radiano, primeira coisa, transforma ele para grau. Então tá aqui, 2π sobre 3 radiano, né? Ó, só substituir aqui, ó, o π por 180 graus vai dar quanto? 360 sobre 3 vai dar quanto? 120. Então, ó, 2π sobre 3 radiano é 120 graus, certo? Esse aqui já foi dado em graus, esse aqui já foi dado em graus, esse aqui também, esse aqui foi dado em radiano. Eu vou transformar ele, ó, 7π sobre 4 radiano, vai ficar como? 7 vezes 180 sobre 4, vai dar quanto? 315 graus. Lembrando que é positivo, tá? Esse aqui é negativo e embaixo aqui também. Esse radiano aqui vai dar quanto? Ó, menos 3π sobre 4. Eu substituo aqui, ó, o π por 180 graus, certo? Vai ficar 3 vezes 180 dividido por 4, vai dar quanto? Menos 135 graus. Agora nós vamos marcar esses pontos aqui no ciclo trigonométrico, sempre, ó, saindo daqui da origem, correto? Vamos começar pelo menor deles, ó, 40, deixa eu ver aqui, 45, ou melhor, vamos pegar aqui, ó, né, o P vale quanto? 120 graus, né? Vai marcar ele. Então, olha só. Aqui é 90, né? E aqui é 180. Então, ele tá entre isso aqui, ó. Entre isso. Ó, o 120, galera, tá mais perto do 90 ou mais perto do 180? Tá mais perto do 90, né? Então, eu vou fazer ele mais ou menos aqui assim, ó. Então, ó, o arco será aqui, ó. Saindo do A e chegando aqui. A medida do arco é essa, ó. Então, eu vou colocar o quê? O P bem nesse ponto aqui, um pouco mais próximo do 90 graus, né? Porque 120 graus está aqui no terceiro quadrante e próximo do 90 graus. Mas eu vou colocar ela na mesma nomenclatura aqui, ó. 2π sobre 3 radiano. Por quê? Porque 2π sobre 3 radiano é quanto? 120 graus. Vou colocar na mesma nomenclatura que foi dado aqui na questão, certo? Vamos lá. Ponto Q, 45 graus. Está aqui no primeiro quadrante. Gente, ponto Q, ó, é um arco, né, no primeiro quadrante. Vou formar um arco aqui.
Só que é o seguinte, 45 graus, gente, ele está mais perto do zero aqui ou do 90, está exatamente no meio. Então, eu vou fazer exatamente no meio aqui, ponto Q vale 45 graus. Próximo, ponto R, que vale 210. Aqui é 180, aqui é 270, ou seja, ele vai estar aqui no terceiro grau. Entre quem? Entre o ponto C aqui e o ponto D. Agora vamos analisar. 210 aqui, ó, é 180 e aqui é 270. 210 está mais próximo do 180 ou do 270? Está mais próximo do 180, não é? Então, eu vou colocar ele mais próximo aqui do 180, está nesse ponto aqui. Então, meu arco vai sair daqui, ó, até chegar lá. O meu ponto R vale quanto? 210 graus. Beleza? Próximo. Ponto S vale menos 30. O que que eu faço? Sentido anti-horário. É só eu andar 30 graus aqui, ó, certo? Tem que ser mais perto aqui, ó, porque o 30 aqui está mais próximo daqui. Aqui no caso aqui vai ser menos 90. Então o menos 30 está mais próximo daqui, ó. Então agora é sentido anti-horário. Então eu ando aqui até mais ou menos o 30 aqui, certo? E marco o ponto S menos 30 graus. Próximo, 7π sobre 4 radiano, que é o ponto T, que é esse daqui, ó, 315, né? Então vou sentido positivo, ó. Daqui é 180, aqui é 270 e eu vou ter o 315 aqui, ó, no quarto quadrante. 315 está mais próximo de 270 ou de 360, que é aqui, quando eu chego aqui dá 360, né? Ele está, sabe aonde? Exatamente no meio, tá, pessoal? 315 é a metade do 270 até o 360, tá? Então, faço exatamente aqui no meio, certo? Então, meu arco vai ser aqui no sentido positivo, essa volta grandona até chegar aqui, e eu marco aqui, ponto T, 7π sobre 4 radiano. E, por fim, eu tenho 3π sobre 4 radiano, só que negativo, não é? Deu quanto? Menos 135. Então, vou ter que andar aqui, ó. Então, olha só, eu ando daqui até aqui, vai dar menos 90. Anda daqui até aqui, vai dar menos 180. Então, está entre esse intervalo aqui, ó. Certo? Menos 135, ele está mais próximo do menos 90 aqui ou do menos 180? Está exatamente no meio, tá, galera? Então, vou fazer bem no meio aqui, coloco aqui, o arco vai andar no sentido contrário, né? Voltando aqui, vai estar bem nesse ponto aqui, e ele vale quanto? Ponto V, menos 3π sobre 4 radiano. Correto, pessoal? Isso é o entendimento sobre ciclo trigonométrico, que é só o princípio para você entender como funciona o nosso ciclo trigonométrico. Beleza, galera? Então ficamos por aqui e fui!